uma das maiores discussões que a gente tem quando a gente fala de inovação em saúde quando a gente pensa no mercado brasileiro, por exemplo, é como fazer essa inovação e essa tecnologia chegar até o mercado. Olá pessoal, começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, em parceria com a CBDL, e a cada edição conhecemos um pouco das histórias dos líderes do setor. E hoje não é diferente, nosso convidado com muita honra é o Guilherme Ambar, CEO da Seedline Brasil, ele que tem uma formação bastante importante em biologia molecular, além de mestrado em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP e doutor em fisiologia animal pela Unesp. Bom, vou tomar a liberdade de dizer Kifa Habib Marhaba. Não tem como fugir, né? Tem, né, Amado? Para quem não sabe, né? Oi, querido, né? Seja bem-vindo. Então, Obrigado. nós que agradecemos por você ter aceito o convite, já trazendo um pouco, né, dessa sua história, né, da família árabe, da família libanesa, eu queria que você trouxesse, então, detalhes da tua biografia, Guilherme. Bom, primeiro, obrigado, Elias. Obrigado, CBDL, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Nossa. Minha formação, eu tive uma infância bem normal, por assim dizer. Eu cresci numa cidade pequena do interior de São Paulo, com 40 mil habitantes. Meu pai é pediatra, minha mãe trabalhava no Banco do Brasil, aposentado agora do Banco do Brasil. E meu pai é de família libanesa. Eu cresci mais contato, assim, tive sempre muito contato com meus avós. Meus pais sempre trabalharam, então, assim, eu sempre tive um carinho muito grande pelos meus avós, tanto por parte de mãe como por parte de pai. A gente passava, eu e meu irmão, a maior parte, tem um irmão um pouco mais novo, a gente passava a maior parte do tempo com a minha avó, do meu avô da parte da minha mãe, mas a gente, desde meus 2 anos de idade, eu passo pelo menos aí um mês, passava um mês com meus avós libaneses, né? E foi onde eu fui. Meu avô tinha loja, como não tinha, como eu fugir. Eu também, Quando na veio, quando 25. ele, quando ele veio para o Brasil, ele era mascate, depois montou a Eu lojinha também. e tinha um sítio. E eu cresci muito desses dois lados, né? Eu acho que tiveram um papel importante, tanto do lado da minha família, da minha mãe, sempre cresceu numa cidade pequena, né? Muito perto do mato. Meu avô levava a gente para pescar, minha avó tinha pomar no fundo da casa, né? E da família libanesa, meu avô tinha sítio, eu amava ir pro sítio com ele. E era, tipo, passava a manhã inteira no sítio, a tarde inteira na loja. Aí acho que foi das duas coisas que eu trouxe, né? Virei biólogo e depois empresário aí da área de saúde. Mas tiveram uma participação muito importante na minha vida, assim, e acho que onde eu fui tomando gosto pelas coisas. Inicialmente eu fiz biologia, fiz ciências biológicas, graduação, e fui seguindo o caminho para ficar na universidade, né? Minha ideia era ficar como pesquisador dentro da universidade. Fiz mestrado, fiz seguindo o caminho, fiz doutorado, caminho, né, mais óbvio aí para me tornar um pesquisador. E infelizmente a gente sabe que não tem muito espaço para todo mundo que tem se formado aí para continuar dentro da universidade. A gente, né, dependia de bolsa e tudo mais. Aí surgiu uma oportunidade para eu trabalhar. Eu trabalho já, eu fiz estágio desde o meu primeiro ano de faculdade. Eu fiz muito da biologia, eu entrei na época do projeto Genoma, né? Então a parte de biologia molecular estava muito em alta. Era algo que me entusiasmava muito pensar em trabalhar com isso. Era o que tinha, vamos dizer assim, de mais moderno ali na época. E desde o meu primeiro ano eu já fui atrás trabalhar com biologia molecular, fui fazendo algo na área. E quando eu saí da universidade, infelizmente, não consegui, né? Tive que sair para o mercado, eu acabei indo para essa área de biologia molecular mesmo, que fazia muito parte da minha formação. Fui convidado para ser assessor científico numa empresa em Belo Horizonte, fui, passei um tempo como assessor científico lá, tive outras oportunidades no meio do caminho, acabei retornando depois para essa mesma empresa aí como sócio para cuidar da parte de life science para biologia molecular. Foi eu caminhando, a empresa foi crescendo, abrimos uma segunda empresa e foi aí que entrou a Cidine, acabou comprando essa empresa que era mais voltada para a área de diagnóstico e viramos a Cidine Brasil em 2019. Então, assim, não era a minha primeira opção no mercado,
Mas acho que aí também o sangue falou alto. Quando eu comecei a área comercial, eu me encontrei bastante. Sempre fui, gostei, desde a época de faculdade, organizava eventos, fazia, sempre fui muito da comunicação, da relação interpessoal, assim, e aí foi até essa transição, não foi nada traumático para mim, assim. Eu acabei me encontrando muito nessa área e cresci bastante nesse curto espaço de tempo. Que bacana, Guilherme. Aliás, eu sempre digo muito isso, né? Eu como biógrafo, né? Eu percebo muito isso. Características da infância, da adolescência, já mostram muito do nosso futuro, né? Então você já tinha traços de liderança, de uma comunicabilidade muito grande e de empreendedorismo também, que depois tudo isso se uniu, né, mais adiante. Como eu falei para você, também sou de família libanesa, eu sei a importância que tem os avós, né? Principalmente em relação aos valores, né? Quais os valores mais importantes que você sentiu? Porque muitas vezes são pessoas que não têm um grau de instrução grande, mas uma cultura de vida muito grande, né? Quais são os valores que ele te passou, teu pai também, né? Que você aprendeu lá atrás e que até hoje você pratica? É, eu tive muita sorte de ter essa infância com meus avós todos, né? Tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Realmente, meus avós não tiveram formação. Meu avô que veio do Líbano, eles estudaram, veio casado já com a minha avó. Mas eles estudaram até quarta série, não tinham nenhuma formação. E eu acho que veio muito disso, assim. Meu avô era um homem muito de palavra. Era algo que você deve ter convivido também. Meu avô, ele conta a história de quando ele veio para o Brasil. Ele encontrar com o tio avô no Cairo, que ia dar um dinheiro para ele começar a vida aqui. O navio, não lembro se atrasou, adiantou. Eu sei que ele desencontrou, chegou no Aí, Brasil sem o dinheiro que ele ia ter para começar a vida. Foi lá na 25 e um conversando com outro libanês, reconheceu o sotaque e o cara deu duas malas de produto para ele e falou: Não, vai, vende. que bonito. Eu sei que você vai me voltar para me pagar. E era uma coisa muito de palavra, né? Meu avô sempre foi muito pautado nisso, assim, sempre de que e para mim isso tem muito valor hoje, que eu sou muito direto, até mais direto que a maioria eu diria que as pessoas dessa área, eu não sou muito de rodeios, assim, então eu falo que se eu falo que dá, eu vou até o fim e faço dar, se eu falo que não dá, eu não sou de ficar muito, foi algo que eu aprendi muito com ele, assim, que a palavra vale muito. Tive o prazer de conviver bastante com meus avós. Meu avô faleceu com 95 anos, agora na época da pandemia. Mas para mim isso foi muito forte, sim. Algo que eu carrego muito comigo nesse sentido, assim. E tenho muito orgulho disso tudo. Parabéns e parabéns também por ser direto, porque o mundo empresarial é isso, né? Não é nada pessoal, e sim profissional, né? Qualquer Sim. tipo de comentário sempre é pelo bem da empresa, pelo bem do profissional, principalmente, né? Então, parabéns, isso é muito importante. Agora, você saiu também de casa com 17 anos, de Paraguaçu Paulista, para fazer a faculdade em Rio Claro, né? Ou seja, já mostra, né? Você já provocou um desconforto na sua vida, né? A importância disso também na tua trajetória, Guilherme. E isso veio muito também, assim, meu pai, minha mãe, ela nasceu em Paraguaçu, né? Mas meu pai fez medicina na FAMERP em Rio Preto e depois acabou mudando para Paraguaçu. E na época, quando eu falei que eu queria fazer biologia e eu estava buscando, né, pelos os cursos mais completos, tinha uma formação mais abrangente, né, então não sabia exatamente para que lado que eu ia acabar indo. Tinha até, na época, tinha a opção Unesp de Assis, que é 20 quilômetros de Paraguaçu, seria do lado. Aí meu pai foi o primeiro a falar assim, não, você vai para o mais longe que tiver, que essa é a tua oportunidade de começar a viver, senão você Bonito. vai ficar voltando todo dia para casa e sua mãe não vai deixar você sair daqui. E aí foi engraçado, porque daí eu acabei indo para Rio Claro, não era o mais longe que tinha, mas era mais afastado, e aí eu tive a oportunidade de fato de me virar, né?
E não foi fácil no começo. A gente veio de uma cidade pequena até se acostumar com tudo, mas desde eu vejo que eu cresci muito, aprendi muito. E desde o início eu me envolvi bastante com as coisas da universidade, com o centro acadêmico, a parte das associações esportivas, sempre gostei muito de esporte, e comecei a organizar evento, e acho que foi daí que eu fui tomando gosto pela coisa, e quando eu voltei a empreender, acabou deslanchando, chegando onde a gente está hoje. Parabéns, e olha, já fica aqui uma parte do teu legado, né? A importância de cortar o cordão umbilical do filho, né? Sem dúvida, ou da filha, né? Para que realmente ele crie asas e possa, né, voar mundo afora. Agora, você observou, né, se encantou com biologia molecular há mais ou menos 25 anos. Ou seja, né, você anteviu o que nós estamos vivendo já de alguns anos, poucos anos para cá. Então, eu queria que você trouxesse o que te encantou na biologia molecular lá, talvez no início dos anos 2000. Na época eu nem pensava muito, acho que até uma falha que a gente tem na formação do biólogo, né? A gente não tem uma formação voltada para o mercado. Eu acho que até hoje é muito isso. A gente, dentro da universidade, meio que você não vislumbra todas as possibilidades de carreira. Para quem fez biologia nessa época como eu, não sei exatamente como é hoje o currículo das universidades, como que eles evoluíram com isso, mas a gente ou pensava ou ia dar aula ou ia fazer pesquisa. A gente não tinha muita ideia de onde a gente poderia se encaixar no mercado. E como eu sempre fui muito, eu sempre li muito, desde muito, muito cedo. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito curioso. A biologia molecular foi uma coisa que me encantou muito, porque era isso, né? Era um mundo muito, algo que você não consegue ver, que você não consegue enxergar e tem um papel tão importante todos os processos vitais hoje, né, do funcionamento do corpo, e era uma coisa que era muito para mim. Eu lembro de eu adolescente pensar assim, mano, não dá nem para ver no microscópio, né? Como é que você tem que acreditar? A gente até brincava que era tem boa parte de biologia molecular quando a gente estava no mestrado fazendo isso era fé, né? Você tem que acreditar que está ali dentro do tubinho e porque você não consegue ver. E era algo que sempre me deixou muito curioso. E aí, na época, estavam em alta o projeto Genoma, estavam sequenciando o genoma humano e vendo como isso ia dar, onde a gente ia conseguir chegar, de entender esse funcionamento. Eu falei, poxa, acho que eu ia gostar bastante de estudar, de partir para essa área. Tinha meu pai médico, a medicina era algo que também sempre me atraiu. Foi até, na época, uma dúvida de fazer medicina e fazer biologia, mas o que pesou é que eu sempre gostei mais de estudar, mais de estar ali aprendendo e sendo desafiado do que de fato no dia a dia do cuidado, né? E acabei optando pela biologia e fui sempre pendendo para essa área humana, pensando em genética humana, e eu fui vendo a evolução das técnicas, né? Até que eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre essas aplicações. Então, o DNA, né? A gente tem aí esses conhecimentos sobre estrutura de DNA de muito tempo atrás. Então, esse sempre foi muito voltado para a pesquisa. E aí as ferramentas foram evoluindo, a gente foi vendo o custo disso caindo, se tornando acessível, que eu acho que foi muito importante para a aplicação da biologia molecular na saúde. Na época, quando eu fiz mestrado, comprar um termociclador era caríssimo. Toda a verba que eu tive para fazer um mestrado, basicamente, eu gastei para comprar uma máquina de PCR em tempo real. E hoje é algo que, né, a gente comodata, aluga, você consegue hoje, qualquer laboratório tem acesso a esse tipo de coisa. E eu acho que esse foi um salto muito grande. O mercado se abrindo e evoluindo, tornou-se acessível o uso da biologia molecular para a saúde. E a gente aí teve uma evolução gigantesca, né? Desde quando eu comecei, brinca que eu tenho a mão toda manchada de prata, de fazer coloração de gel de acrilamida, e hoje é tudo digital. Ou seja, há 25 anos a gente foi de PCR, entender esse funcionamento, sequenciamento, o Sanger, hoje, técnicas extremamente. Conversava com o Carlos, inclusive, num evento agora no Rio.
Hoje você consegue pegar uma célula, achar os ácidos nucleicos e proteínas dela e saber aonde na célula aquilo está. Em 25 anos a coisa foi muito rápido e isso sempre me atraiu muito. É uma coisa que quando a gente teve a oportunidade de conhecer a Cidine, uma das coisas na época eu e meu sócio a gente pretendia fabricar no Brasil. A ideia era montar uma fabricação no Brasil e trazer algumas soluções que a gente não tinha disponível no mercado nacional. E acabou, né, por diversos fatores, a Cidina entrou na conversa e quando a gente sentou e começou a conversar sobre o rumo que a gente ia tomar, uma das coisas que também pesou muito é a Cidine tem um core muito de desenvolvimento. A Cidine tem uma tecnologia que é exclusiva dela, que também vem sendo desenvolvida aí há 25 anos, que é bem inovadora pensando dentro dessa área, por mais que seja PCR em tempo real, é uma tecnologia que foi muito disruptiva, permitiu uma série de avanços nessa área que a gente não tinha acesso antes. E isso atraiu muito a gente, porque a gente conseguiu manter aquela nossa ideia de empreender inovando com uma empresa que tem esse viés de inovação e de desenvolvimento, e eu consegui manter um pouco daquilo que eu tinha, que eu queria dentro da universidade. Eu estou cada vez tendo que aprender mais. Eu continuo muito ativo, tenho publicações depois que eu comecei na empresa ainda, porque eu sempre me envolvo com essa parte de desenvolvimento, de inovação. Então, eu acredito que hoje eu consegui atrelar as duas coisas. Assim, eu continuo aprendendo muito, estudando muito e acompanhando o que tem de evolução nessa área e, ao mesmo tempo, levando a Cidinha para o Brasil todo. Sem dúvida. Olha, eu, assim, eu computo que você como um técnico que jogou muito bem futebol, né? Porque você tem a parte técnica extremamente, né, desenvolvida e é um gestor, né? Então, o nível de diálogo, tanto na área comercial como na área técnica, com você, deve ser realmente, né, são em níveis bem elevados, né? Então, parabéns aí por esse modelo, né, do gestor técnico, que é importante. Agora, eu queria que você apresentasse a Cidinha, que, pelo que eu vi, né, foi criada em 2000, com sede na Coreia do Sul, mas em 2019 chegou ao Brasil, sendo criada a Cidinha Brasil. É uma joint venture, como vocês qualificam? E apresenta também para a gente a linha de produtos e tudo mais. Claro. Só antes do seu comentário, obrigado. E realmente, acho que a maior dificuldade que eu tive, na verdade, foi a gestão. Eu Gestão. vi muito mais do técnico, eu falo, a técnica era mais fácil, para mim já estava acostumado e o maior desafio nesses anos aí de Cidini foi virar gestor, de fato, né, de uma empresa do porte da Cidini. Mas a Cidini é uma empresa sul-coreana que começou em 2000. O nosso CEO, que está até hoje, fundador, o Dr. Chan, ele veio da universidade, pesquisador, e desde essa época a Cidini focava em desenvolvimento de tecnologias. A ideia sempre foi usar o PCR em tempo real, que é uma técnica que, né, continua sendo muito utilizada para diagnóstico, mas de uma forma diferente do que ela era utilizada até então. Então, a Cidini tem anos de desenvolvimento em cima dessa técnica específica. Então, a gente tem hoje mais de 70 tecnologias patenteadas, embarcadas no produto que a gente vende, que permite que a gente faça algo que ninguém mais faz, e é uma que a gente chama de abordagem sindrômica, né? A ideia, por exemplo, você chega com um sintoma de gripe e eu consigo, com um teste, mapear ali até 26 agentes patogênicos que podem estar levando aquele sintoma e te falar, ó, você tem aí. E a gente hoje consegue fazer até 15 marcadores em um único tubo, que é algo que só a gente consegue fazer por conta dessas tecnologias que a Cidine desenvolveu. São óligos específicos, aptâmeros específicos, até o software de análise que consegue lidar com esse tanto de informação que sai dessa corrida. São patentes da Cidine, então, e a gente continua desenvolvendo. Em 2017, eu comecei como distribuidor da Cidine no Brasil, foi o primeiro contato que eu tive com eles. Eles procuravam um distribuidor no Brasil, chegaram até mim por indicações do mercado. Na época, eu distribuía outras empresas de diagnóstico no Brasil e a gente começou essa conversa. A Cidine já veio com um objetivo muito grande de crescer, de entrar muito forte no mercado brasileiro.
e na época, eu confesso, era até maior do que a nossa capacidade da empresa de absorver, porque a gente era uma empresa pequena, e a Cidini chegou querendo ser muito grande no mercado, com certeza, e com condições disso. E na época a gente montou um plano de negócio para eles e apresentou, falou, olha, como distribuidor a gente não vai conseguir ter esse salto de escala que vocês pretendem, e eu acho que o caminho natural é o que todas as grandes empresas com quem vocês querem competir no mercado fazem, que é ter uma empresa no Brasil com, né, o suporte, com o aporte e o suporte de vocês. Eles toparam, a gente começou as conversas ali em 2018, e em 2019 eles compraram essa nossa empresa, nós já tínhamos duas empresas, uma das empresas foi comprada pela Cidini, e montamos a Cidini Brasil. Hoje eu sou sócio deles, não chega a ser uma joint venture, então sou eu mais um sócio, e somos eu como CEO e o Fernando Maluf, que é hoje o diretor operacional, e a Cidini Coreia como nossa sócia aqui, e viramos uma subsidiária. Nós somos, de fato, uma filial deles aqui no Brasil. Somos 8 no mundo. A do Brasil é a mais recente, a mais nova, e hoje já é uma das maiores, porque a gente está num mercado muito promissor, né? O Brasil é um mercado que tem um potencial muito grande e ainda não explorado, né? O mercado do diagnóstico molecular no Brasil ainda é pequeno em termos de faturamento, de volume de negócios, né? Mas que agora com essa evolução em tecnologia, custos caindo, interesse maior do Ministério da Saúde em novas tecnologias, tem que ser um mercado dos maiores do mundo e num tempo, acredito que num tempo muito curto. E em 2019 nós começamos com a Cidini Brasil, oficialmente. Em 2020, eu lembro que eu fui para a primeira reunião como filial lá na Coreia. A gente tem uma reunião todo ano, no começo do ano. E foi bem na época que é o Ano Novo Lunar na China, né, na Ásia. E foi quando a China teve que abrir para o mundo que tinha alguma coisa acontecendo, porque é a época onde os chineses mais viajam, né? E eles viajam muito dentro da própria Ásia. Então, assim, Coreia do Sul, um dos maiores públicos de turismo que eles têm são de chineses. E aí, na época, começaram a fechar as fronteiras, né? Porque era uma semana de feriado onde haveria uma movimentação muito grande de pessoas. E eles chegaram e falaram: olha, a gente não vai fechar as fronteiras, não vai ter, tá acontecendo alguma coisa. E eu lembro que foi bem na época que eu estava voltando para o Brasil. Ai, ai, E ai. foi quando a gente estava falando, né, do Covid e desse tipo de coisa. E aí, graças a. Já teve lá durante essa reunião algumas discussões, já tinha. A Cidine já estava trabalhando em alguma coisa. E graças a essa plataforma que a gente tem de desenvolvimento com tecnologia própria, nós fomos uma das primeiras empresas a ter o kit comercial de Covid pronto para venda. Olha, E já poxa. entramos com o registro na Anvisa, na época, esses fast tracks por conta da necessidade de ter um produto, e nós fomos uma das primeiras empresas a ter o produto disponível no Brasil. E, assim, foi uma virada de chave para a empresa. A gente tinha um plano de negócios que já era ousado para a gente aí na época, pensando em 4, 5 anos de negócios no Brasil, e a gente explodiu isso no primeiro ano. Assim, explodiu 20, 30 vezes mais do que a Nossa. gente tava esperando para dali 5 anos. E foi, ao mesmo tempo, foi uma escolha que a gente fez. Falei, olha, acho que essa é a nossa oportunidade. A gente não vai ter outra oportunidade de entrar no mercado com essa agressividade que a gente vai ter agora. E vai ser um sacrifício, mas foi uma escolha. Na época eu tinha 6 funcionários e nós fomos o maior fornecedor de PCR para Covid do Brasil em 2020, 21, 22. Então eu fui assim, ao mesmo tempo que eu estava fazendo frete de produto, eu cheguei a buscar produto no aeroporto e entregar em cliente eu mesmo, aluguei uma caminhonete, saí pegando kit em Viracopos e entregando para os clientes. Ao mesmo tempo a gente estava treinando time de venda, treinando especialista de aplicação, treinando engenheiro, instalando máquina. Eu cheguei a instalar máquina em 2, 3 clientes que eu fui, levei comigo, eu mesmo instalei e assim, e a gente começou, conseguimos, né, demos assim eu digo uma sorte, né, de desde o início ter um time muito competente, muito bom,
a Cidini, nós temos excelentes funcionários, nosso time técnico é muito bom, e a gente conseguiu fazer coisas que outras empresas, até por nosso, na época, o porte ser menor, a gente era uma empresa que não era tão engessada quanto as grandes empresas são hoje, né? Nenhuma crítica a isso, mas era isso, era uma empresa de 6 pessoas, a gente basicamente fazia o que a gente quisesse. A gente tinha um time muito forte, muito bem, muito bom tecnicamente, então a gente começou a validar opções. Então, quando acabou a placa plástica que a gente usava, porque no mercado você não achava mais plástico, a gente comprou todas que tinham disponíveis, botei na mão do meu técnico, falei, vai lá no cliente, testa lá e vê qual funciona. E aí nessas a gente foi conseguiu uma das também não, nós não tivemos nenhum período de desabastecimento, então isso também consolidou muito a nossa imagem no mercado. E, de novo, é isso, a confiança. Acho que é um mercado onde a confiança do cliente é algo extremamente importante. E os clientes sentiram que era isso. Foi o que a gente comentou há pouco. Eu falava, isso aqui eu consigo fazer, isso eu não consigo. Mas o que eu estou te dizendo que eu consigo, eu vou te entregar. E a gente entregou e isso gerou uma relação muito boa com os clientes e aí foi onde eu fiz um acordo com eles. Falei, olha, vou pôr quantas máquinas você quiser, você não vai deixar de receber produto, mas o Covid vai acabar e uma hora que acabar, eu não quero que você me devolva essas máquinas. Aí a gente vai conversar e você vai utilizar as outras coisas que eu tenho. Eu ajudo agora, vocês me ajudam depois. E foi muito positivo, assim, a gente teve muito sucesso com isso. A gente conseguiu, num espaço curto de tempo, hoje ter mais de 300 máquinas instaladas. Hoje a gente Olha, está dentro de todos os grandes clientes do Brasil. Tivemos aí a felicidade de montar, de implementar a biologia molecular para vários laboratórios que nunca tinham feito. Durante a pandemia, a gente montou mais de 80 laboratórios. E aí isso permitiu com que a gente colha resultados que a gente tem até hoje, né? A Covid acabou, aos poucos foi diminuindo, e nós hoje temos aí um crescimento de 20, 30% ao ano com produtos que não são relacionados à Covid, graças a todo esse investimento de energia que a gente fez aí durante a pandemia. tá. E hoje a gente está consolidado entre as maiores fornecedoras de biologia molecular do Brasil. Somos hoje o maior fornecedor para produtos para saúde da mulher. E aí, entrando um pouco no que você perguntou sobre os nossos produtos, todos eles a gente tem também, por conta dessa tecnologia própria, a gente consegue atender clientes desde muito pequenos até muito grandes, porque todos os meus produtos, todo o meu portfólio, ele funciona dentro do mesmo parque de equipamentos. Então, se eu instalo hoje uma máquina para um cliente, amanhã ele quer usar um outro produto meu, não precisa mudar nada, ele só vai implementando dentro desse parque de máquinas. Isso ajuda muito, Importante. que a gente consiga ir desde clientes muito pequenos até clientes muito grandes, desde quem nunca fez biologia molecular. E a gente teve também, justamente por conta desse volume de negócios da pandemia, a gente conseguiu também dar um suporte para esses clientes, assim, instalar máquinas sem uma necessidade de um retorno imediato, e isso permitiu que esses clientes fossem crescendo. E a gente tem casos de clientes que começaram é, é, fazendo 200 testes no mês, que hoje faturam 2 milhões por mês, e foram crescendo junto com a gente. E isso foi uma aposta que a gente fez que foi muito positiva também. E hoje o nosso maior foco são produtos para a saúde da mulher, então a gente tem produtos para rastreio de HPV, que a gente chama de genotipagem estendida, um pouco diferente do que o Ministério da Saúde lançou de metodologia para pegar só 16, 18 ou outros. A gente hoje consegue dizer exatamente qual genótipo de alto risco que essa paciente possui. A gente tem outro painel ainda mais estendido, que eu consigo mapear até 28 genótipos de HPV. São 19 de alto risco, 9 de baixo risco, então a gente entrega um resultado. Acho que esse é o maior foco nosso, é de fato entregar um resultado, não sair daquele diagnóstico de virose. Não tem virose mais, você tem esse vírus, você tem essa bactéria. Junto a gente tem um painel para doenças infecções sexualmente transmissíveis, que também faz um mapeamento de diversos agentes patogênicos que causam as infecções sexualmente transmissíveis, painéis para trombofilia, para vírus respiratórios, que foi, né, o grande foco no início da pandemia. Então, a gente tem hoje desde painéis
que te dão uma primeira ideia, faz uma primeira triagem para depois você se aprofundar mais, até painéis que já se aprofundam de uma vez e te entregam esse resultado especificamente de qual é o agente causador ali daquele sintoma. Hoje, todos os nossos produtos são baseados nessa técnica de PCR em tempo real, e a gente tem tentado introduzir novos produtos que não são tão comuns no Brasil. A gente tem trazido muitos produtos para meningite, né, painéis para meningite. A gente tem, óbvio, diagnóstico de meningite no Brasil, mas sempre foi muito mais focado em hospitais, algo mais do point of care. A gente tem conseguido implementar isso com sucesso em laboratórios, pensando no diagnóstico de mais larga escala. Painéis gastrointestinais também, no mesmo sentido de agentes causadores, são bactérias, são parasitos, são vírus, que até então é uma quebra um pouco mais complicada, porque a gente tenta mudar o que é a técnica corrente no Brasil, e aí a gente impacta em custo e tudo mais, mas cada vez mais a gente vê uma aceitação maior disso. Acho que uma outra coisa é pós-pandemia, não dá para dizer que a pandemia teve algo que foi positivo, mas os laboratórios entenderam que a biologia molecular é o que eles precisam para um ganho de escala e que a biologia molecular é algo que está aí, precisa ser usado. Então, a gente também viu que pós-pandemia a aceitação é maior, os laboratórios estão mais interessados em entender essas novidades, em colocar, em ajudar a gente, porque eu não vendo para o paciente, né? Eu vendo para o laboratório. Quem tem que depois conversar com o médico ou conversar com o paciente, não éramos nós no começo. Hoje, com a estrutura que a gente tem, hoje eu já consigo falar mais com o médico, falar mais com o paciente, para que o paciente pós-pandemia se tornou mais engajado aí da própria saúde, então ele saber que existe essa possibilidade, existe algo que pode trazer um resultado rápido, assertivo, e ele acaba pedindo para o médico, que pede para o laboratório. Então, essa evolução foi muito rápida, né? E a gente tem sido muito feliz com isso. Perfeito. Olha, Guilherme, primeiro parabéns, né? Porque, sem dúvida alguma, numa hora tão difícil, né? A Cidine e vocês conseguiram mostrar competência, capacidade, e com isso, né? O mercado reconheceu. E obrigado, né? Porque eu sempre trago aqui que o importante de conhecer vocês, as empresas de vocês, justamente é entender que nós, né? Os usuários, né, os pacientes, estamos tranquilos em saber a preocupação que vocês têm com a nossa saúde, né? Então, isso é muito importante realmente o que você traz. O HPV, como você trouxe, né? É uma luta inconstante, né, na prevenção do câncer de colo e é também o maior causador, né, de câncer de boca. Então, há uma preocupação muito grande em relação a isso. E eu acredito também que durante a pandemia o teu mestrado em psiquiatria deva ter ajudado muito, né? Tanto uma autoajuda como também as pessoas que estão ao teu redor. Agora, você trouxe um detalhe importante que eu me lembro de um dos meus biografados, um dos homens mais brilhantes que eu biografei, o doutor João Shoa Cavalcante Neto, fundador da Universidade Estácio de Sá, que dizia: bom, a academia vai para congresso, estuda, debate, desenvolve, né, pesquisa e tal. Quanto disso vira patente, né? E aí você já trouxe um detalhe importante, que o fundador da Cidine Mundial na Coreia veio da academia, né? E vocês têm um trabalho forte junto à academia no desenvolvimento, né, de tecnologias de novos produtos. Então, explica um pouquinho disso para gente. Eu acho que é uma dos maiores, né, uma das maiores discussões que a gente tem quando a gente fala de inovação em saúde e quando a gente pensa no mercado brasileiro, por exemplo, é como fazer essa inovação e essa tecnologia chegar até o mercado, porque o grande essa inovação necessariamente ela vem de dentro da universidade dos centros de pesquisa, né? Que são aonde é investido isso. Então a gente fala, tá aí a importância da pesquisa básica, né? Da onde vêm essas técnicas, da onde se aprimoram essas técnicas, da onde isso chega. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um gap entre a tecnologia que está sendo desenvolvida e o produto que chega para o mercado, né? A gente ainda tem um desafio grande de fazer essa ponte em tornar o mercado brasileiro mais competitivo de produtos brasileiros, necessariamente. Mas fora do Brasil, a gente vê muito disso, assim. Grandes laboratórios, grandes empresas como a Cidine têm um centro de pesquisa, não só de pesquisa e desenvolvimento, mas a gente tem
uma empresa irmã da Cigene, que é a Cigene Medical Foundation, que é uma fundação médica que hoje, pós-pandemia, virou o maior laboratório de diagnóstico da Coreia do Sul, que começou como um laboratório pequeno, onde a gente colocava, fazia as provas de conceito dos produtos, onde a gente fazia parte do desenvolvimento dos produtos e que hoje se tornou um laboratório de referência para diagnóstico. O próprio Dr. Tia veio de dentro da universidade, então muito que ele trouxe foi coisas que ele já desenvolvia dentro da universidade. E hoje a gente tem várias parcerias, então aqui no Brasil mesmo a gente apoia tudo que a gente consegue de pesquisas, então a gente tem parcerias com universidades, onde a gente apoia às vezes com produtos, na maior parte das vezes, de doar produtos para um doutorado, de doar kits para terminar um projeto de pesquisa, e a gente sabe que são esses dados que ajudam a gente a melhorar o produto também e a colocar cada vez mais isso no mercado nacional. A gente tem uma parceria internacionalmente com a Springer Nature, então a gente tem alguns chamamentos para fomento de projetos de pesquisa. Então a Citini soltou há 2 anos atrás uma chamada para pesquisadores mundo afora que tivessem interesse em utilizar a tecnologia Cigini para desenvolver produtos que tenham fit com o mercado local, pensando em vírus tropicais, por exemplo, em vírus respiratórios, porque isso é outra coisa, né? A gente consome produto de fora e muitas vezes esses produtos foram desenvolvidos não necessariamente pensando no nosso mercado, né? Que tem suas peculiaridades, assim como outros mercados, especialmente países emergentes, a gente consome muita coisa com os Estados Unidos e Europa, e muitas vezes não é exatamente o que a gente precisava, né? E a gente tem esse cuidado de trazer pesquisadores de América Latina, África, outros países emergentes para essa conversa, e a gente fez essa parceria com a Nature, com a Elsevier, para soltar esses chamamentos. A gente teve uma primeira fase que foi bem interessante, a gente recebeu centenas de submissões de projetos, alguns deles já começaram, e a ideia é evoluir nisso, trazendo o pesquisador para junto da gente, que é disponibilizar a tecnologia da Cidine para ideias que esses pesquisadores tragam de dentro da universidade. Então, às vezes, o pesquisador tem já algo em desenvolvimento, tem a ideia, tem os marcadores, tem as amostras, a gente tem a tecnologia, por que não juntar essas coisas e transformar isso num produto? Vai ser a evolução natural desse projeto. A gente tem tido resultados bastante interessantes e a gente está lançando um software que a gente está disponibilizando gratuito para os nossos clientes, que é um programa de estatística, mas que ele tem um viés epidemiológico, onde você consegue ter acesso às informações do mundo todo de outros laboratórios que estão usando o nosso produto, claro, respeitando as LGPDs, as outras normativas aí de segurança de informação, mas você conseguiria ver, por exemplo, se o nosso mosaico de genótipos de HPV, por exemplo, é o mesmo que tem a maior recorrência no México, por exemplo, na Alemanha. Qual é o padrão de infecções, por exemplo, sexualmente transmissíveis que estão acometendo a Europa, se é o mesmo que a gente tem aqui hoje com esse software, conforme vamos ter as aderências desses clientes, a gente tem conseguido ter um panorama muito interessante da epidemiologia mundial, e isso tem interligado esses pesquisadores. A gente acabou de voltar agora do Peru, tem 2 semanas, onde a gente botou em prática um projeto trazendo pesquisadores de todos os países latino-americanos para conversarem juntos, dessa vez especificamente sobre o HPV. Então, Excelente. foi um encontro de HPV da América Latina para que cada um venha traga suas experiências. Teve discussões extremamente interessantes. A gente pode ver como está sendo feito no Chile, como está sendo feito no próprio Peru, Argentina, Bolívia, e poder trocar essas experiências entre os pesquisadores dos diferentes países. Eu acho que isso foi uma das coisas que motivou a gente a seguir com a Cidine desde o início, e faz parte ainda do core da Cidine. O Dr. Chan está à frente da empresa até hoje, e ele fala que o sonho dele é que o PCR e o diagnóstico seja algo completamente acessível, algo que ele chama de daily life test. E qualquer pessoa teria que ter condições de fazer Tá? um teste de PCR e saber exatamente o que ela tem, e que isso não deveria custar mais do que $1 para ela. Excelente. E,
Eu acho que muito que norteia a empresa hoje é isso, é trazer esse conhecimento do centro de pesquisa da universidade e colocar isso disponível no mercado. Perfeito. Inclusive, é importante também, né, a atuação da CBDL junto, né, aos órgãos governamentais, né, na tentativa de cada vez mais aproximar, né, essa possibilidade da população. Aliás, as doenças sexualmente transmissíveis, eu particularmente entendo que é um tema muito pouco discutido com a sociedade, né, deveria ser mais explorado, mais alertado, em especial. E essas doenças respiratórias, né, que vocês que da Cidine têm produtos, também eu volto a lembrar, né, é importante que é um tema de discussão amplo, né, mundial, como foi na COP30, sediada no Brasil, né, porque tem a ver com o clima para cima ou para baixo, sem dúvida alguma, também interfere, né, nessas doenças respiratórias. Agora, a Cidine Brasil, ela já está se tornando, ou pretende se tornar, o braço da América Latina para poder exportar, para poder trazer esse continente para dentro do Brasil? Oficialmente não, mas eu diria que sim, no, num sentido de movimentar o mercado e compartilhamento de experiências, assim dizer. Eu acho que isso não é um mérito só da Cidine, o Brasil é um mercado muito promissor em termos de pessoas, né? A gente tem pesquisadores fantásticos, médicos fantásticos que já estão engajados nisso há muito tempo e precisava talvez desse empurrão ou algo que a gente consiga ajudar para essa coisa deslanchar. Eu acho que a gente tem conseguido trocar muitas experiências com a América Latina, a gente tem servido de exemplo para outros distribuidores na América Latina. Então eu ajudo muito o desenvolvimento do mercado, já estive em outros países com distribuidores da Cidini para levar a experiência nossa de como é que foi a introdução desses produtos no mercado, de visitar clientes para ajudar eles a deslanchar. A gente manda pessoal técnico para ajudar, engenheiro, às vezes, para o equipamento que precisa ser montado. Então, a gente dá esse suporte para a América Latina. Mas em termos de exportação ainda é algo muito complicado. Assim, eu tive uma reunião com uma empresa chinesa há uns anos atrás e ele me falou alguma coisa que se encaixa muito perfeito. Ele falou assim, a gente está há tanto tempo fazendo isso e a gente tem um mercado tão grande hoje, não há o que vocês façam hoje que vai ficar mais barato do que a gente fazer aqui. E isso é uma realidade que a gente ainda tem que enfrentar. Então, assim, dificilmente eu conseguiria produzir no Brasil uma quantidade que vai ser muito menor do que é produzida lá na Coreia do Sul para abastecer o mundo inteiro e ainda ser viável para um país como o Paraguai colocar esse produto no mercado dele. Então, essa logística é algo que ainda vai ser uma barreira que é mais complicada da gente vencer. A gente tem dado todo o suporte e sido um apoio aí, vamos dizer, psicológico e técnico do restante da América Latina, mas em termos de produto, a gente ganha de escala, produção para atender o mundo todo, a gente consegue trazer o produto muito mais competitivo quando ele continua vindo da Coreia do Sul. Perfeito. Mas a gente tem sim, o mercado da América Latina é extremamente promissor também, não só o Brasil, acho que como você bem comentou, as infecções sexualmente transmissíveis, os vírus respiratórios, eles são aí, patologias que acometem mais populações vulneráveis, aí. Não tem como a gente não pensar nisso, né? As populações que mais sofrem com isso são as populações mais vulneráveis, e a gente tem na América Latina, né, diversos países emergentes também que sofrem muito com isso, e a gente tem o apoio do governo aqui no Brasil. Hoje, os outros governos estão conseguindo enxergar isso, a gente consegue levar essas estratégias que a gente colocou aqui para colocar isso lá fora. E aí a Coreia vê esse mercado da América Latina com ótimos olhos, né? Porque uma vez que a gente consiga trazer isso de forma competitiva e estruturar os laboratórios, né, os governos para receber esse tipo de tecnologia, é um dos lugares que mais carece desse tipo de diagnóstico. Então a gente tem esse projeto sim, mas eu acho que a gente gostaria de ter pretende ter uma produção no Brasil, mas muito mais focado para o nosso mercado aqui brasileiro mesmo, pensando em pesquisa e desenvolvimento para produtos voltados para o nosso mercado, do que de fato para abastecer a América Latina nesse primeiro momento. Perfeito. Isso sem falar em crise sanitária, né? Que aí o papo vai longe. Agora, Guilherme,
Vamos falar um pouquinho agora de duas paixões suas da vida pessoal. Uma é a família, né? E o outro é o rugby. Aliás, o Brasil, né, tem trazido alguns jogos da NFL para tentar, né, promover, né, esse esporte, né? E eu imagino que segurar você com essa caixa de frente aí, esse ombro aí não é moleza não, hein? É, são 120 quilos aqui, né? Mas o rugby foi uma paixão tardia. Assim, eu sempre gostei muito de esporte, desde cedo. Comecei nadando na adolescência. Sempre gostei muito do esporte. Fui para o jiu-jitsu e eu fui conhecer o rugby já na pós-graduação. Foi, acho que, uma época em que a gente teve muita entrada de estrangeiros para pós-graduação no Brasil. Então, a gente recebeu muito argentino, chileno, que já vinham com essa cultura do rugby, e o rugby se disseminou muito rápido nas universidades, né? A gente praticamente, toda cidade que tinha uma universidade, de repente tinha um time de rugby treinando e, e se desenvolvendo. E o rugby para mim foi uma paixão, de fato. Eu acho que o rugby tem valores muito fortes, que é algo que sempre me atraiu muito. A gente sempre teve muito projetos voltados a comunidades carentes. A gente tem vários artigos, né, inclusive de rugby em ressocialização de crianças em medidas socioeducativas. O rugby traz uma cultura que a gente fala, né, de respeito, que é o esporte bruto, mas o que a gente sempre fala para as crianças quando elas vão começar a jogar é que se você gosta de jogar rugby, não existe jogo sem adversário. Então você não pode querer matar seu adversário. Se você gosta de jogar, você precisa dele também estar jogando. Então é algo que a gente traz para a gente que assim não é um ódio pelo seu adversário, né? A gente quer ganhar o jogo, obviamente, mas a gente precisa deles ali jogando também para a gente conseguir se divertir. E tem um respeito muito grande pelo próximo. É um esporte muito bonito. E são valores muito. Parece bruto para quem assiste, assim, mas é algo muito bonito. E eu acho que, como é um esporte bruto, onde você depende muito dos seus é, colegas que estão ali jogando, o rugby vira uma família, né? E isso para mim foi muito importante em diversos momentos, assim, eu mudei muito, né, de cidade, mudei muito e em todo lugar que eu chegava que tinha um time de rugby, minha adaptação foi facilitada em 1000 vezes. Eu lembro de quando eu mudei para Belo Horizonte, eu falei, vou lá assistir um treino do time de rugby. Eu apareci um dia no treino só para assistir o treino, assim, fiquei de canto no campo. Dali a pouco vocês tinham conversando comigo, eu sei que eu terminei a noite num churrasco na casa de alguém aquele dia. Olha. E assim, porque as pessoas elas têm essa tipo, já não tem muita gente jogando, então se tem alguém interessado, vamos trazer ele pra gente. E foi na época que eu mudança de novo de casa, às vezes na época eu estava super atarefado de trabalho, sem mudar de casa, por exemplo, o pessoal do rugby foi e pintou minha casa, fez minha mudança e eu nem estava na cidade. Então assim, é um sentido de família, assim, que também foi muito importante para a gente estar longe da família, se sentir acolhido e é algo que eu parei de jogar em 2019 quando começou a pandemia, mas se eu ainda tiver físico, o joelho para isso, eu pretendo voltar a jogar em breve. Com certeza, com certeza. Ah, que bom. Olha, é, esse programa nosso, Guilherme, ele é feito para vocês. Então, sempre que tiver uma novidade, fique à vontade. O papo foi delicioso. Aprendemos bastante com a tua trajetória. Conhecemos a Cidine, né? Parabenizamos você, Cidine, né? Por essas trajetórias tão brilhantes, né? E queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Bom, obrigado de novo, você, Elias, da CBDL, por essa oportunidade da gente estar aqui conversando. Eu acho que é isso. Eu tenho muito orgulho de estar empreendendo no Brasil. A gente sabe, todo mundo fala que é difícil, que é penoso, mas é isso. Mas alguém tem que fazer e o Brasil merece que isso seja feito. A CBDL, como você bem mencionou, as outras associações têm um papel fundamental. Desde o início, a gente contou muito com o apoio da CBDL, outras associações médicas, para conseguir ir se colocando.
Eu tento participar muito desses dos eventos, das discussões, porque eu me interesso muito por inovação. Acho que o mercado brasileiro ele precisa ser acessível, a gente precisa trazer saúde de qualidade, e é uma meta nossa, de trazer saúde de qualidade, mas que ela chegue onde ela precisa chegar. E eu espero que a Cindini consiga continuar fazendo o que a gente vem fazendo, que é melhorando a vida da população, trazendo é, novidades e assertividade acessíveis, com equidade. E eu acho que a gente está no caminho certo e o Brasil como um todo está no caminho certo. Acho que a gente tem visto cada vez mais políticas públicas voltadas para isso, essa preocupação com a pessoa, com o paciente. E a ideia é que ele deixe de ser paciente, né? A gente quer que a gente conseguir passar do diagnóstico para a prevenção e ele deixa de ser um paciente e seja um cidadão que a gente tem trazido qualidade de vida. Acho que essa é a meta nossa. Com certeza. Parabéns e Habib, Mabruk, né? Shukran, né? Muito É, obrigado. gostamos muito de conhecer a tua história, a da Cidine. E como eu disse, né? Fique à vontade, sempre que tiver novidade, use e abuse aqui da gente do nosso programa. Muito obrigado, Obrigado. Guilherme. Foi um prazer. Obrigado. Igualmente. Esse foi então o Guilherme Ambas, CEO da Cidine Brasil, contando um pouco da trajetória tanto dele quanto da empresa. Obrigado por estarem conosco e até o próximo programa. Tchau, pessoal.